Esse assunto da inteligência artificial tem me intrigado bastante, né? Não sei vocês. Todos os dias eu tenho procurado usar essa tecnologia nas atividades aqui do meu trabalho, como advogado corporativo aqui no MZ Advocacia. E em outros assuntos também, eu tenho usado bastante para aprender, porque é uma realidade e é importante que a gente se mantenha atualizado. Eu sei disso. Aliás, também às vezes a gente sente aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é aquele medo de estar por fora, de não saber o que está acontecendo. Mas eu tenho refletido bastante sobre isso também, na medida que muitas vezes, quando eu pretendo usar a inteligência artificial, por mais que eu tenha estudado, tenha utilizado, tentado aprender como dar os melhores comandos e tudo mais para IA, eu tenho tido muitos resultados completamente equivocados da inteligência artificial, especialmente em respostas a questões jurídicas, técnicas, revisão de documentos, levantamento jurisprudencial, de posicionamento de doutrinadores e do próprio Poder Judiciário na figura de seus tribunais. E por que isso? Eu acho que talvez é exatamente porque a inteligência artificial é generativa, essa que eu estou falando especificamente aqui. Por exemplo, ChatGPT e outras figuras que existem por aí, a Microsoft tem a sua, a Meta tem a sua, inclusive está agora aparecendo no WhatsApp da gente, né, essa inteligência artificial. O que eu quero dizer então com isso? Por que me assusta essa questão da inteligência artificial ser generativa? É porque ela inventa, ela cria, como o nome diz. E no afã, na necessidade de criar, porque foi programada para isso, e aprende continuamente com isso, muitos gaps nos quais a gente precisaria analisar e definir, ela compõe com coisas que não existem na inteligência artificial. Então é muito comum, por exemplo, eu simular um questionamento com o seguinte comando: olha, na posição do experiente advogado corporativo, leve em consideração o seguinte caso, aí eu escrevo detalhadamente, e aponte quais são as perspectivas nos tribunais brasileiros de êxito, colacionando alguns julgados. Aí eu dou esse comando, ele, perfeito, vou fazer isso. E aí elabora um texto muito bem feito, organizado, dividido em tópicos, coloca em precedentes, e para minha surpresa, muitas vezes, na maioria, as colocações no texto, apesar de muito bem escrito e organizado, estão erradas. Conclusões erradas, com menção a dispositivos de lei que não existem, ou com textos diferentes dos originais, decisões de julgados equivocadas, viradas, invertidas. Então, se chega a uma conclusão e tu vai olhar a decisão, ela está entendendo exatamente o contrário. E, às vezes, o pior, inventa a inteligência artificial decisões jurisprudenciais. Então, vejam, isso aqui nos mostra uma coisa muito importante para a gente refletir. Estou dando um exemplo da minha área, da advocacia corporativa empresarial. Mas imagine qualquer área, um médico, um arquiteto, um empresário, um empreendedor, quando faz esses questionamentos e quando crê piamente na inteligência artificial tomar decisões. Para mim é fácil nesse aspecto, porque eu questiono coisas que eu já sei. Eu quero só otimizar o tempo, fazer uma pesquisa mais abrangente, mais rápida, obviamente, e eu consigo depois, lendo, conferir o que está certo, o que está errado e validar e descartar completamente o que está errado. Agora imagine o seguinte cenário: um leigo usa a inteligência artificial para fazer questionamentos técnicos de uma área que ele não conhece, exatamente porque ele é leigo. Isso é um perigo. Como então ele vai validar se aquilo está certo, se está errado, se é perigoso ou não? Imagine vocês na área da saúde, que perigo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque ela ajuda. Mas ela ajuda quem tem já o conhecimento e usa aquilo como uma espécie de muleta, como uma espécie de equipamento para melhorar a performance ou ficar mais rápido, vocês entendem? O senso crítico, uma análise, a gente segue tendo que fazer. E um outro aspecto da inteligência artificial que eu tenho ficado preocupado é que cada vez mais o pessoal está alardeando como se fosse uma verdadeira maravilha, no sentido de dar aquele tipo de comando: resuma para mim a obra do fulano de tal em poucas linhas. Use a lei dos 80% e 20%, a famosa de lei de Pareto, para me explicar o que realmente importa sobre um assunto tal. E por aí vai. Só que essa simplificação é falha. Eu posso pedir para o ChatGPT fazer um resumo de um documento, de um texto, porque ler o resumo é o que me importa. Mas no momento que eu começo a achar que ele vai atalhar o conhecimento, eu me coloco num paradoxo. Como é que nós vamos aprender efetivamente se a gente vai ficar usando a IA para nos emburrecer? Na medida que nós vamos confiar cegamente e pegar um resumo. Como é que nós vamos saber se aquele resumo está ok, se ali não tem coisas que fogem completamente do texto originário?
E isso vai gerar uma dependência. E talvez, com o uso exacerbado dessas IA, nós vamos ter um emburrecimento em massa, inclusive dos profissionais das suas próprias áreas. Então, veja, isso é um paradoxo. Na verdade, se a gente realmente quer aprender, evoluir, a gente tem que se pôr em frente à dificuldade e analisar aquilo mesmo com o tempo necessário para tomar as melhores decisões e aprender. Então, é aquela mesma história, vocês imaginem. Se alguém me empresta umas super muletas que me fazem caminhar com zero esforço, eu só uso as super muletas, o que vai acabar acontecendo? Minhas pernas vão ficar atrofiadas, meus quadris, meus joelhos, eu não vou conseguir caminhar sozinho mais quando eu não tiver as muletas. E tem coisas que eu não vou conseguir fazer de muleta. Então a inteligência artificial é sim um paradoxo, ela é um perigo, porque ela está sendo usada para justificar a preguiça, a correria. Então às vezes o profissional deixa para fazer em cima da hora porque ele acha que a IA vai salvar, ela vai ajudar a tomar decisões estratégicas. Eu vou dar um outro exemplo. Imagina que eu tenho um caso ultra complicado numa empresa aqui, uma negociação que demanda uma atuação estratégica para elaborar um contrato, uma ação judicial, enfim. Imagina se eu uso a IA para definir qual a melhor estratégia para resolver esse conflito e dou todas as diretrizes. Eu simplesmente estou entregando para a inteligência artificial uma decisão que deveria ser minha, depois de analisar sistematicamente os fatos, a legislação, os interesses das partes. Não vai ser a mesma coisa. É óbvio que vai ser mais rápido e mais fácil para mim utilizar a inteligência artificial. Mas será que efetivamente vai ser o melhor para o cliente, para quem eu estou atendendo? E por outro lado, inclusive para mim talvez também não seja o melhor. Eu vou começar a aprender cada vez menos porque fica muito mais fácil as coisas. E o caminho da facilidade, ele nos emburrece. É só fazer a comparação com os músculos da gente. O que a gente faz para ficar mais forte? A gente vai para a dificuldade, vai para a academia, puxar peso, fazer exercício, dá trabalho, demora. Agora, no momento que alguém faz isso por mim, eu posso até aparecer lá todo musculoso, mas forte mesmo eu não tô. É caso, inclusive, de uso anabolizante, poder fazer analogia. Aliás, será que a inteligência artificial não é um anabolizante na nossa vida, um anabolizante intelectual? Veja, eu não estou dizendo que não é uma boa, que o pessoal não tem que usar. Eu só estou dizendo que nós temos que usar com parcimônia e ter muito cuidado. A IA não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas da nossa vida. Aliás, essas inteligências artificiais existem há anos já, em coisas comezinhas aí que a gente não se dá conta. Agora isso está muito em voga, né? Está na moda e tal. Mas nós temos que ter parcimônia para usar, porque não há substituição ao raciocínio lógico do ser humano, o raciocínio natural. Aliás, a única inteligência que existe é a natural do ser humano. Percebem? O vocábulo, a expressão, melhor dizendo, inteligência artificial já é errada. Eu posso chamar de qualquer outra coisa, mas aquilo não é inteligência. Aquilo é uma atividade de uma máquina, de um computador. Né? Nós, seres humanos, é que somos inteligentes, porque a gente tem uma capacidade incrível de raciocinar, ser criativo, construir cenários ultra complexos e tomar decisões, inclusive baseadas nas nossas emoções, nas emoções dos outros, e por aí vai. Então, enfim, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com a inteligência artificial. Usá-la sim, aprender a usá-la sim, mas dois cuidados básicos. Primeiro, óbvio, que é evitar os seus erros e saber muito daquele assunto para poder conferir e corrigir o que ela fez. Porque, na verdade, a inteligência artificial é um acessório, é uma ajuda, é um assessoramento que a gente tem. E, por outro lado, é cuidar para não emburrecer. A gente tem que seguir lendo livros, estudando, demorando muito para analisar as coisas para que a gente coloque na nossa cabeça e evolua. Senão a inteligência artificial vai fazer a gente involuir, enquanto ela, a inteligência artificial, vai evoluir porque ela fica aprendendo, se reprogramando o tempo inteiro. Vocês percebem esse paradoxo, o perigo disso? Então é um assunto interessante para a gente não deixar a inteligência artificial tomar conta de coisas que ela não deve. Ela é meramente um acessório para quem já é bom naquilo. E quem não é, pode usá-la só para pegar alguma informação com muita parcimônia. Vocês vão ver que daqui a uns tempos, todo mundo vai começar a prestar atenção se um vídeo é feito por IA, se uma imagem é feita por IA. Já está acontecendo assim, se um texto, isso vai perder valor. Né? Porque o ser humano em si, na sua atividade criativa, no exercício da sua inteligência plena, é que constrói as coisas de forma efetiva. E ele é assessorado pela inteligência artificial. Né? E a gente também se priva de aprender, porque o aprendizado vem quando a gente encontra algo difícil, algo que nos demande bastante esforço. O que vocês acham desse assunto aí, pessoal?